Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 441. Com um rugido furioso, Navaki não hesitou por um segundo. Ele jogou o quarto para o lado e imediatamente se afastou, recuando do campo de batalha. Ele ouviu de Kawakaze sobre o poder do ataque com um dedo. Kawakaze conseguiu resistir, mas não tinha tanta certeza de si mesmo. Além disso, ele já estava lutando para se conter. Não havia necessidade de testar o poder do ataque com um dedo com sua própria vida. Quando Navaki recuou, a enorme prisão de água desmoronou instantaneamente, cobrindo todo o campo de batalha com uma camada rasa de água ondulante. Agora de volta à forma humana, Navaki se apoiou em sua meada, ofegando como se tivesse se esforçado muito. Retiro. O terceiro anão perdeu tempo. Ele agarrou o quarto A e a Killer Bee, um em cada mão, como se fossem meros pintinhos, e se retirou rapidamente. Não prossiga. Noki observou os ninjas de Kuma em retirada e deu a ordem às forças de Iva. Naquele momento, ele estava cheio de arrependimento. Se ele tivesse se esforçado um pouco mais, poderia ter parado o terceiro A? Você está bem? Ao se aproximar de Navaki, Noki reprimiu suas emoções, sua voz era gentil e carregava o ar de um ancião. E minhas técnicas secretas ainda precisam ser trabalhadas. Vou ficar bem depois de descansar um pouco. Navaki disse bobagens casualmente. Na verdade, ele não havia gastado muita energia. Que bom. Ficamos te devendo uma. Noki pretendia dar um tapinha no ombro de Navaki, mas como ele não era alto o suficiente, retirou a mão desajeitadamente. Só estou fazendo a minha parte. É uma pena que esses dois tenham conseguido escapar com o terceiro Raikage. Navaki cravou sua meada no chão com força, recebendo uma vibração descontente da espada. Você já se saiu bem. Da próxima vez, com certeza vamos acabar com eles. Noki reprimiu sua frustração e ofereceu palavras de encorajamento. Se você não estivesse brincando com seus oponentes, você já teria derrotado os dois, seu pirralho. Sim, vamos lá. Navaki se endireitou e esperou que Noki assumisse a liderança. Tudo bem. Noki não disse mais nada e conduziu suas tropas de volta ao acampamento. Desta vez, com o envolvimento de Konoha, Navaki derrotou completamente o combo AB, marcando a primeira pequena vitória de Iva na guerra. No caminho de volta, o moral dos ninjas de Iva estava visivelmente melhorando. Até os feridos falavam com energia renovada. Ao retornar ao acampamento, Navaki se certificou de que os feridos de Konoha estavam sendo cuidados antes de se despedir de Noki e ir para sua própria tenda. Não demorou muito para que Jinji e os outros se reunissem ao redor dele. Depois dessa batalha, a nova geração de Konoha deixou sua marca. Os ninjas de Iva não os menosprezavam mais. Seus olhares agora eram cheios de respeito pelos fortes. Sinceramente pensei que Konoha estava apenas brincando, enviando um bando de crianças. Quem diria que eles seriam tão assustadores? Você viu aquele garoto de cabelos prateados? O Kenjutsu de liberação de relâmpagos dele era insano. Ele deve ter derrotado pelo menos 18, não, 20 ninjas de Kumo. Não só ele, o garoto da besta verde lutou como se estivesse cheio de explosivos. Ter esse nível de taijutsu na idade dele, ele é um monstrinho. E aquela menininha fofa? Não se deixe enganar pela aparência, ela luta com cobras. Tis. Ela mordeu um esquadrão inteiro. Aquele pirralho de olhos vermelhos também, ele é absurdamente rápido. E aquele garoto de cabelo branco também não era nada mal. Nunca vi ninguém usar o cabelo como arma. Os ninjas de Iva sussurravam entre si enquanto Jinji e os outros vivenciavam, pela primeira vez, como era estar sob os holofotes. E então, como se sente? Navaki sentou-se na cama e jogou sua meada para o lado casualmente. Nada mal. Os ninjas de Como não são tão assustadores. A expressão presunçosa de Jinji lhe rendeu uma rodada de reviravoltas de olhos de seus companheiros de equipe. Foi você, senpai, que pegou leve hoje. Satsuki se aproximou de Navaki, rindo baixinho. Pare de falar bobagens. Eu estava exausto. Exausto, entendeu? Navaki manteve-se fiel à sua história. Não importava quem perguntasse, ele insistia que havia dado tudo de si. Não viram como ele parecia fraco quando voltou? Ele até precisou se apoiar na sameada para andar. Claro. Exausto. A resposta de Navaki fez Minato rir ainda mais alto que Satsuki. Vocês todos testemunharam meu florescimento juvenil? Kai fez uma pose transbordando orgulho. Ele havia atingido o segundo maior número de mortes, atrás apenas de Jinji. Impressionante. Seus companheiros de equipe o atenderam com polegares para cima. Navaki-senpai, haverá um momento em que o mundo ninja conhecerá a paz? A voz de Shizui era suave, mas seu olhar era firme enquanto ele olhava para Navaki. Depois de vivenciar a batalha em primeira mão, ele agora realmente entendia o quão cruel era a guerra. Não se preocupe, esse dia chegará. Navaki bagunçou o cabelo de Shizui, assim como seu cunhado costumava fazer com ele. Depois de conversar um pouco, os mais jovens se despediram. Ainda tinham que se gabar de suas conquistas para os outros ninjas de Konoha. Essas elites de segunda geração já eram populares entre seus companheiros e agora, depois de salvar tantas vidas hoje, eram praticamente heróis. Ao vê-los partir, Navaki não pôde deixar de se lembrar de sua primeira vez no campo de batalha com Minato. O tempo voa. A vida é como uma canção. Esse era o tipo de lembrança que ficaria com eles para sempre. Na manhã seguinte, Navaki estava totalmente recuperado e sua energia havia retornado ao nível máximo. Logo após o café da manhã, o ninja Iva chegou para invocá-lo. Lord Navaki, Lord Tsuchikage solicita sua presença para uma reunião. Desta vez, o ninja Iva se curvou ainda mais do que antes. Era o tipo de respeito que só vem da força. Tudo bem, mostre o caminho. Navaki se levantou, limpou a poeira e acenou para os pequenos antes de segui-los. Liderado pelos ninjas de Iva, Navaki logo chegou à tenda de Noki. Ao entrar, ele encontrou Noki sozinho lá dentro.
Senhor Tsuchikage. Navaki o cumprimentou antes de se sentar de pernas cruzadas em frente a ele. Tome um chá. Noki não se importou com o comportamento casual de Navaki. Afinal, o jovem shinobi estava ali para ajudar, não como um subordinado. Obrigado. Navaki tomou um gole, mas não conseguiu dizer se era bom ou ruim. Ele nunca gostou muito de chá. As bebidas de Misaki ainda eram as melhores. Os heróis emergem jovens. Sua força realmente me surpreendeu. Konoha tem muita sorte de ter você. Noki imediatamente começou a bajular. Mesmo sabendo que estava sendo bajulado, Navaki ainda gostava de ouvir isso. Na verdade não. Tenho sorte de ter nascido em Konoha. Ele corrigiu a perspectiva de Noki. Ele não acreditava que pudesse ter alcançado esse nível em qualquer outra vila. Você trabalhou duro nesta batalha. Você gostaria de um assistente na próxima vez? Noki foi direto ao ponto. Em sua mente, se as habilidades de Navaki fossem combinadas com as de um ninja Iva habilidoso em técnicas restritivas, derrotar o combo AB seria uma certeza. Não precisa. Não gosto de coordenar com os outros. Se não houver sinergia natural, 1 mais 1 nem sempre será maior que 2. Você provavelmente não sabe disso, mas a única pessoa com quem tenho real sinergia é Minato. Navaki tomou outro gole de chá, rejeitando categoricamente a proposta de Noki. Tá brincando comigo? Se você adicionar outra pessoa, como vou pegar leve com ela? Capítulo 442. Minato Namikaze. Discípulo de Kawakaze Atake, ouvi falar dele. Noki ficou irritado, mas não demonstrou. Ele sabia como se comportar quando precisava de ajuda. Caso contrário, não teria convidado Navaki para uma discussão, teria simplesmente designado um assistente para ele. Haha, então você já ouviu falar dele. Esse garoto é incrível. Navaki não sentia a mínima inveja por Noki conhecer Minato, mas não a ele. Na verdade, ele se enchia de orgulho ao falar de Minato. Eu não tinha prestado muita atenção em vocês antes. Mas ontem à noite, recebemos informações da fronteira. Se não fosse por Minato Namikaze, não teríamos conseguido manter as forças da Akatsuki sob controle. Noki estava sendo honesto, embora talvez também estivesse cauteloso em não chatear Navaki. Embora Navaki e Minato estivessem há muito tempo no radar de várias redes de inteligência, ainda não haviam atingido um nível que exigisse a atenção pessoal de Noki. Era compreensível que ele não os conhecesse até então. É bom ouvir isso. Navaki permaneceu inexpressivo, mas em sua mente, ele já estava sorrindo ao pensar em Minato e Nagato se segurando em suas lutas. De qualquer forma, agradecemos sua ajuda. Noki reabasteceu pessoalmente o chá de Navaki, uma honra inédita em Iwagakure. Você é muito gentil. Konoha sempre foi uma vila amante da paz. O que mais desprezamos são invasores como os ninjas de Kumo e Akatsuki. Navaki falou com tanta convicção que até Noki quase acreditou nele. Se você não estiver interessado em ter um assistente, vamos deixar o assunto de lado. Se precisar de ajuda com mais alguma coisa, é só me avisar. Noki fingiu ser generoso, embora na realidade estivesse apenas sendo educado. Se alguém merecia gratidão, era Tsunade, não seu irmão mais novo sentado à sua frente. Já que você tocou no assunto, acho que tem algo em que eu poderia precisar da sua ajuda. Aproveitando a oportunidade, Navaki se fez de bobo, fingindo que não havia percebido a tentativa sutil de Noki de seguir em frente. Tosse, tosse. Fala. Noki teve um pressentimento ruim. Talvez convidar esse garoto tenha sido um erro. Bem, tenho praticado a técnica da pedra leve, mas ainda estou com dificuldades com alguns aspectos dela. Eu queria saber se você poderia me ajudar a esclarecer algumas coisas. No momento em que Navaki falou, Noki sentiu uma pontada no coração. Só de pensar em como Kawakaze havia extorquido as técnicas secretas de Iwagakure, sua pressão arterial subiu. Claro, Noki se obrigou a manter a calma. Ele já havia oferecido, não havia como voltar atrás agora. Caso contrário, ele só estaria se envergonhando. Além disso, a técnica secreta já havia sido revelada. Com o talento desse garoto, era só questão de tempo até que ele a dominasse. Que tal usar isso como uma chance de construir alguma boa vontade? Tudo bem, então quando tento usá-lo, continuo sentindo como se... Navaki não perdeu tempo e imediatamente listou todos os seus problemas. Isso é normal. Eu tive o mesmo problema antigamente. Tudo o que você precisa fazer é... Preparado mentalmente, Noki não se conteve e compartilhou suas décadas de experiência com a técnica da pedra leve. Obrigado, obrigado. Seus insights foram inestimáveis. Aqui vai um brinde com chá em vez de vinho. O conhecimento de Noki não era algo para ser menosprezado, e Navaki sabia como apreciar ensinamentos de qualidade. Não precisa de nada disso. Só treine bastante. A melhor maneira de me recompensar é derrotar o combo AB da próxima vez. Noki sorriu. Ensinar um aluno brilhante era sempre gratificante. Se ao menos Navaki fosse um shinobi de Iwagakure. Infelizmente a vida raramente segue como desejamos. No fim, Navaki ainda era o ninja de Konoha. Não se preocupe. Da próxima vez, levarei as coisas mais a sério. As palavras de Navaki, embora indiretas, foram uma admissão de seu descuido anterior. Noki assentiu em aprovação. Então, se não há mais nada, não vou te segurar. Noki terminou seu chá, sinalizando que era hora de Navaki ir embora. Na verdade, tenho mais um pedido a fazer, mas não tenho certeza se é apropriado perguntar. Navaki estava quase saindo do assento quando de repente sentou-se novamente, parecendo hesitante, como um garoto tímido reunindo coragem para confessar seus sentimentos. Vá em frente. Noki suspirou interiormente. Você já sabe que é um pedido irracional e ainda vai perguntar? A questão é que, sinto que ainda estou um pouco fraco quando se trata de lutar contra o combo AB. Eu queria saber se você tem algum ninjutsu que possa melhorar minhas habilidades de combate? Navaki formulou isso cuidadosamente, deixando a decisão nas mãos de Noki.
Se Noki decidisse afastá-lo com algum ninjutsu de baixo nível, então ele não poderia culpar Navaki por ter relaxado na próxima batalha. Que tipo de ninjutsu você está procurando? Noki, um veterano experiente, percebeu imediatamente a manobra de Navaki. A técnica da pedra leve, isso foi só um aperitivo. Esse era o verdadeiro pedido. Notei sua liberação de poeira, é incrivelmente poderosa. Até meu cunhado diz que é um dos jutsus ofensivos mais fortes do mundo ninja. Navaki forçou a sorte descaradamente, mirando alto desde o começo. Liberação de poeira? Noki olhou para ele, incrédulo. Esse pirralho realmente tem coragem de pedir liberação de poeira? Isso não é algo que você simplesmente entrega a um shinobi estrangeiro. Mesmo entre os ninjas de Wagakuri, apenas o sucessor do Tsuchikage era elegível para aprendê-lo. Bem, é possível? Navaki assentiu entusiasticamente, sua expressão cheia de excitação, tão convincente que até mesmo um ator teria dificuldade em igualá-la. Você já deve saber o quão difícil é dominar o Kekeita. Isso não é algo que você pode transformar em um recurso de combate imediato. Seria melhor escolher outra coisa. Noki respirou fundo várias vezes para não explodir. Que pena. Eu estava realmente ansioso para aprender a liberação de poeira. Navaki assumiu uma expressão de decepção e sua atuação foi impecável. Não leve a mal. Simplificando, liberação de poeira é um jutsu reservado ao Tsuchikage. Como ninja de Konoha você não pode ser ensinado. A resposta de Noki foi firme. Não havia espaço para negociação. Tudo bem. Nesse caso, notei que você tem uma técnica em que cospe um golem de pedra, é tanto ofensiva quanto defensiva. Essa também parece bem decente. Navaki voltou atrás em seu pedido, mudando suavemente para seu alvo real. Ele sabia muito bem que pedir por liberação de poeira era um sonho, mas um jutsu de liberação de terra? Isso era justo. Bem decente. Tudo bem. Vou anotar para você. Noki quase engasgou de frustração, mas comparada à liberação de poeira, a técnica golem era de fato muito decente. Obrigado, Sr. Tsuchikage. Nunca esquecerei sua generosidade. Navaki agora era todo educado, tanto que se houvesse álcool, ele provavelmente brindaria com 3 garrafas ali mesmo. Aqui, pegue. Noki escreveu rapidamente, cada traço no pergaminho parecia como se ele estivesse esculpindo um pedaço de sua alma. Ensinar Navaki significava ensinar Konoha. A ideia fez seu coração doer ainda mais. Qualquer pessoa associada a Kawakaze Atake era uma má notícia, todos eles. Agora saia. Noki não esperou que Navaki dissesse mais uma palavra, ele já o estava conduzindo em direção à saída. Se esse garoto ficasse mais tempo, Noki poderia realmente dar um soco nele. Navaki, tendo conseguido o que queria, não se demorou. Guardou cuidadosamente o pergaminho e saiu, com passos visivelmente mais leves. Pouco depois, ele ouviu um estrondo alto vindo de dentro da tenda. O sorriso em seu rosto só aumentou. Capítulo 443. Navaki sabia como se manter discreto ao colher benefícios, então ele não retornou ao grupo principal de Konoha. Afinal, ele tinha acabado de arrancar alguma compensação de Noki, e se a notícia se espalhasse entre os ninjas de Konoha, isso só envergonharia o velho. Ele achou que era melhor ter um pouco de consciência sobre essas coisas. Assim que voltou para seu quarto, ele mal podia esperar para abrir o pergaminho. Noki registrou tudo meticulosamente, os selos de mão necessários, os pontos principais a serem lembrados. Claro, não foi por gentileza. Ele simplesmente queria que Navaki dominasse a técnica rapidamente e a usasse na próxima batalha. Antes que Navaki pudesse se concentrar totalmente nos estudos, Jinji e os outros invadiram. E agora? Navaki olhou para o pequeno grupo à sua frente, exasperado. Por que eles eram tão carentes? Hehe, tio. Você parece sorrateiro. Que tipo de benefício duvidoso você conseguiu? Jinji sorriu maliciosamente enquanto se sentava ao lado de Navaki, seus olhos imediatamente fixos no pergaminho. Vocês têm olhos aguçados. Navaki deu um tapa na nuca de Jinji. Como ele estava sendo sorrateiro? Uau, ninjutsu de liberação avançada de terra. Como filha de Orochimaru, Satsuki tinha um olhar aguçado para essas coisas. Não é nada de especial. Aquele velho insistiu em me dar, então eu aceitei com relutância. Navaki fingiu indiferença, fingindo calma. Se alguém ouvisse, poderia realmente acreditar que Noki foi quem implorou para ele pegar o objeto. Tio Navaki, você é quase tão casca grossa quanto meu pai. Naruto não tinha intenção de dar nenhuma cara a Navaki. Afinal, que tipo de pessoa decente conviveria com seu pai como se fossem iguais? Shizue e Kai ficaram de lado, observando a diversão, mal conseguindo conter o sorriso. O que você acabou de dizer? Quando voltarmos, vou mandar seu pai lidar com você. Navaki fez uma cara séria. Aqueles pirralhos não tinham senso de tato. Mataria-os bajulá-lo um pouco? Não estou com medo. Enquanto minha mãe estiver por perto, meu pai não ousaria. Naruto permaneceu destemido, o que também dizia muito sobre a posição de Jiraiya em casa. Tudo bem, sumam todos vocês. Quando eu dominar isso, se você quiser aprender, venha me procurar. Navaki se levantou e mandou os pequenos encrenqueiros embora, batendo a porta atrás deles. À medida que seus passos barulhentos diminuíam, a sala finalmente caiu em silêncio. Poucas pessoas são tão fortes quanto eu e ainda assim tão ansiosas para aprender. Como ninguém mais o elogiaria, Navaki fez isso ele mesmo. Balançando a cabeça, ele sentou-se à mesa. Sem distrações, ele rapidamente se absorveu nos estudos. Em uma caverna mal iluminada, Madara Uchiha estava sentado em um banco de pedra, com uma mão acariciando distraidamente o cabo de sua enorme foice. Com o passar do tempo, Zetsu emergiu do chão, apenas sua cabeça visível. Senhor Madara. Era como se esse conspirador tivesse aversão a pisar totalmente em solo firme. Como está progredindo a batalha? A voz de Madara, fraca e envelhecida, mal ecoava na caverna. Ele era uma sombra do que era antes. A Akatsuki, liderada por Nagato, está travando uma luta feroz contra a Aliança Iwa Konoha.
Obito e aquela garotinha estão se aproximando a cada dia. Enquanto Zetsu relatava os acontecimentos no campo de batalha, ele não pôde deixar de zombar da estupidez de Noki. Nagato era originalmente de Konoha, mas Noki ainda recorria a eles em busca de ajuda. Ciente do cenário geral, Zetsu tinha certeza de que Konoha tinha um plano mais profundo em andamento. Mas isso não tinha nada a ver com ele, e ele não se importava em interferir. Madara era peça-chave em seu plano de reviver sua mãe. Um tolo, perdido nas ilusões do amor juvenil. É hora de colocar o plano em ação? Madara se importava ainda menos com os motivos de Konoha. Quando seu plano estivesse completo e ele retornasse ao mundo com força total, todas essas conspirações desmoronariam diante dele como papel. Ele não tinha dúvidas porque ele era Madara Uchiha. Acredito que chegou a hora. Desde que aquela garota morra na frente de Obito, tudo vai se encaixar. Sua salvaguarda final tomará forma naquele momento. Entre Shizu e Obito, Zetsu escolheu o último. Obito era mais fácil de manipular, mais fácil de enganar. Sem Kakashi por perto para interferir, o relacionamento originalmente próximo de Obito e Rin só se aprofundou. Ótimo. Então prossiga. Primeiro, traga aquele garoto, Obito, até mim. Quando a garota morrer, vou convencê-lo a seguir meu plano. Vou providenciar o retorno dele para Konoha. Quando chegar a hora, você o ajudará a recuperar meu Rinnegan. Madara sabia que Nagato estava alinhado com Konoha, o que significava que a identidade de Obito em Konoha tinha que permanecer intacta. Enquanto Obito ainda fosse considerado um deles, Madara acreditava que as chances de sucesso na retomada do Rinnegan eram altas. Com a interferência de Kawakaze, o plano de Madara já havia se desviado significativamente do original. Ele não dependia mais de outros para coletar as bestas com cauda. Tudo o que ele precisava era balançar o incentivo certo na frente de Obito, e ele estava confiante de que o garoto trilharia o caminho que ele havia pavimentado. Depois de obter o Rinnegan, Zetsu pôde manipular Obito para usá-lo para ressuscitá-lo. Nesse ponto, Madara cuidaria de tudo sozinho. Prevendo seu retorno triunfante, a opacidade em seus olhos brilhou com uma luz renovada. Entendido. Zetsu não viu grandes falhas no plano de Madara, embora recuperar o Rinnegan não fosse uma tarefa fácil. Mas e daí? Depois de esperar por tantos anos, não havia mais como voltar atrás. Quando Zetsu se retirou, a caverna ficou em silêncio mais uma vez, deixando Madara sozinho, agarrado à vida. Sem que ele soubesse, uma conspiração estava lentamente se fechando ao seu redor. Obrigado. O braço direito de Obito, ferido em batalha, foi envolto em bandagens novas por Rin. Ele não conseguia tirar os olhos dela. A ferida não é profunda. Vai sarar amanhã. Pare de ser tão imprudente. Rin deu um leve tapinha no ferimento, sua preocupação misturada com frustração. Todos os outros estavam bem, então por que ele foi o único ferido? Ele não sabia o quanto isso a preocupava? Ah, tá bom, entendi. Obito respirou fundo devido à dor, mas ainda sorriu feliz. Você ainda está sorrindo? Se você se machucar de novo, eu não vou cuidar de você. A raiva de Rin aumentou diante da atitude indiferente dele. Por que os meninos são tão obcecados em provar seu valor? Não fique bravo. Não vou mais competir com eles. Obito rapidamente se desculpou, fazendo uma promessa que ele pretendia cumprir. Ele sabia que tinha sido imprudente. Se Akatsuki não fosse aliada, ele poderia não ter sobrevivido. Até mesmo lutas encenadas tinham seus limites. Ferimentos tinham que acontecer quando necessário, algo que Nagato e Minato concordavam tacitamente. É melhor você falar sério. Estou indo embora agora. O tom de Rin suavizou quando ela se levantou para ir embora. Eu te acompanho até a saída. Obito a seguiu, sua sombra se estendendo sob o luar. Olhe para ele, vivendo o sonho novamente. Gai cutucou Kakashi, os dois descansando no campo aberto. Tolo, você tem tempo para assistir a vida amorosa dos outros? Talvez você deva se preocupar consigo mesmo primeiro? As palavras de Kakashi foram profundas, atingindo Gai bem no coração. Ah, Kakashi, eu vou te matar. O cara não se importava muito em não ter uma namorada, mas chamá-lo de idiota? Isso passou dos limites. Com um salto rápido, ele derrubou Kakashi, e os dois melhores amigos se envolveram em uma luta brutal. Capítulo 444. Você trabalhou duro nesses últimos dias, Minato. Dentro da tenda, Kitsushi serviu chá para Minato, enquanto Ri, que raramente sorria, tinha um leve sorriso no rosto. Nos últimos dias de batalha, os três conseguiram trabalhar juntos e derrotar Nagato com sucesso. Foi um esforço de equipe. Eu não ousaria levar o crédito. Minato dispensou a ideia com um sorriso contagiante. Não seja tão modesto. Você é mais forte que nós. Ri era um homem direto e falava sem rodeios. Na verdade não, estou apenas me beneficiando da minha técnica secreta. Minato permaneceu humilde, e a atmosfera na tenda era pacífica. Meu pai também trouxe boas notícias. Navaki de Konoha vem reprimindo completamente a dupla de Kumo, A e B. Ele disse que a maré da vitória na próxima batalha está mudando a nosso favor. Essa é a melhor notícia que eu vi nos últimos tempos. O sorriso honesto de Kitsushi refletia sua alegria. Felizmente Noki não teve coragem de mencionar que Navaki o havia extorquido. Caso contrário, Kitsushi provavelmente não estaria rindo. Ele tem esse tipo de força, elogiou Minato. Aquele olhar de orgulho em seu rosto praticamente dizia: você não precisa me dizer, eu já sei que meu irmão é incrível. Konoha realmente está transbordando de talento. Nós, ninjas de Iva, ainda temos um longo caminho a percorrer. Se alguém estava com inveja, era Kitsushi. Ele sabia que Minato e Navaki eram apenas as estrelas em ascensão da geração mais jovem de Konoha. Ainda havia shinobi de elite da geração anterior, como Kakashi, que ainda não haviam entrado em combate. Não era exagero dizer que nenhuma outra vila no mundo ninja poderia se comparar a Konoha naquele momento.
Trabalharemos duro juntos. Minato não sabia como responder e apenas deu uma resposta educada. Vocês ninjas de Iva, ainda querem se desenvolver? Continue sonhando. As táticas de Blitz que temos usado têm sido bem-sucedidas até agora, continuou Katsushi. Mas a Akatsuki anda mais cautelosa ultimamente. Vamos descansar alguns dias antes de dar o próximo passo. O que vocês acham? Apesar da conversa, a prioridade deles ainda era a missão. Kitsushi foi o primeiro a expressar seus pensamentos. Não tenho objeções. Minato não se importava de qualquer maneira. Contanto que desempenhasse bem seu papel, não fazia diferença para ele se lutassem diariamente ou a cada 3 dias. Acordado, Ri assentiu em aprovação. Então vamos descansar por alguns dias. Assim que meu pai se recuperar, a pressão sobre nós diminuirá. Para Kitsushi, as coisas estavam finalmente começando a mudar a seu favor. Ele estava convencido de que não demoraria muito para que a guerra na Terra chegasse ao fim. Quando chegar a hora, faremos a Akatsuki pagar por nos invadir. Minato falou com convicção, sem nem mesmo um pingo de hesitação. Haha. Isso nem precisa dizer. Kitsushi estava claramente de bom humor. Os 3 continuaram conversando até tarde da noite. Após alguns dias de paz no acampamento, a batalha recomeçou. De qualquer perspectiva, a defesa passiva nunca foi o estilo de Nagato. Desta vez, Akatsuki finalmente localizou o esconderijo dos ninjas de Iva. Ao amanhecer, seus subordinados correram para acordá-los. As forças da Akatsuki já estavam se aproximando e várias sentinelas haviam sido eliminadas. Ao ouvir a notícia, Kitsushi e Minato imediatamente reuniram suas tropas para se preparar para a batalha. Você ativa sua técnica secreta primeiro. Nós vamos segurar Nagato. Ri instou Minato a entrar rapidamente no modo sábio. A essa altura, eles já estavam completamente dependentes dele. Entendido. Minato agiu decisivamente e começou a formar selos. Quando ele entrou completamente no modo sábio, Nagato já havia aparecido em seu campo de visão. Os ninjas na frente dele mal duraram um segundo. Minato lançou uma kunai especial e desapareceu em um instante. Ri e Kitsushi seguiram imediatamente, e os 3 mais uma vez enfrentaram Nagato em batalha. Tenha cuidado lá fora. Antes de Obito avançar, Rin o lembrou. Como uma ninja médica, ela não lutaria na linha de frente. Entendi. Obito se virou com um sorriso, olhos semicerrados, antes de correr em direção ao inimigo junto com seus companheiros de equipe. Você e Rin estão ficando próximos ultimamente. O tom de Azuma carregava um toque de inveja. Seu olhar se voltou para Kurenai, que estava ao lado de Kakashi, e por um instante, uma onda de decepção o atingiu. Acho que nunca tive uma chance. E não é nada. Obito coçou a cabeça timidamente. Seus amigos andavam provocando-o bastante por causa de Rin ultimamente, ele estava começando a se acostumar. Vão em frente. Estou torcendo por vocês dois. Azuma ajustou seu humor e deu uma piscadela brincalhona para Obito. Obrigado. Obito respondeu generosamente, perguntando-se se era hora de confessar seus sentimentos a Rin. Você não pode sempre esperar a garota dar o primeiro passo, certo? Enquanto trocavam algumas palavras, o campo de batalha explodiu em caos. Desde que descobriu que não era noiva de Nagato, Kakashi ficou obcecado por ela. Lutar contra membros comuns da Akatsuki não o interessava, mas lutar com Non pelo menos representava um desafio. Olá, cunhada. Kakashi pronunciou as palavras com falso respeito, mas sua lâmina não demonstrou misericórdia. Um raio crepitou ao longo de sua espada enquanto ele desferia um golpe implacável, o brilho quase cegando Non. Que atrevido. Non sorriu gentilmente, mas seu bisturi de chakra cortou a lateral da lâmina de Kakashi, desviando seu ataque sem esforço. Atenção! Kurenai atacou de lado, desferindo um chute poderoso e abrangente. Técnica decente, mas falta potência. Non levantou o joelho para bloquear, sem se impressionar com a força do golpe. Contra a maioria do shinobi, o taijutsu de Kurenai era formidável, mas isso era tudo. No final das contas, ela não era adequada para combate corpo a corpo. Quem você está menosprezando? Kurenai bufou de frustração. Afinal, seu professor de taijutsu era Might Dui. Mesmo assim, ela sabia que não era bom forçar teimosamente uma luta perdida. Recuou e passou a apoiar Kakashi, esperando uma oportunidade para usar genjutsu. Os 3 trocaram ataques em uma exibição deslumbrante, cada movimento neutralizando o outro. Em outros lugares, seus companheiros de equipe lutaram muito, cada um tentando deixar sua marca no campo de batalha. Obito, ciente do aviso de Rin, lutou com mais moderação, priorizando sua própria segurança. Mas assim que ele derrotou alguns membros da Akatsuki, mais 3 o cercaram. No início, ele não pensou muito nisso. Então, conforme a batalha se arrastava, ele percebeu que algo estava errado. Os movimentos deles eram um pouco rígidos, mas seus ataques eram brutais, claramente com o objetivo de matá-lo. Que diabos você está fazendo? Obito rosnou, esquivando-se por pouco de um golpe fatal. Um corte profundo se abriu em seu peito, e sangue encharcou sua camisa. Que ingênuo! Nas sombras, Zetsu sorriu ironicamente. Os 3 shinobi da Akatsuki controlados não reagiram. Vendo Obito ferido, eles apenas intensificaram o ataque. Nesse ponto, Obito não podia mais se conter. Mesmo com seu Sharingan, ele estava tendo dificuldades. Mas sua sorte acabou rápido. Seus oponentes não se importavam com suas próprias vidas. Os ataques suicidas o deixaram completamente sobrecarregado. Depois de derrubar 2 deles, Obito mal conseguia ficar de pé. Ele caiu sobre um joelho e seu Sharingan se apagou. Ele tentou se levantar, mas suas pernas se recusaram a se mover. Observando o inimigo se aproximando, um pensamento amargo cruzou sua mente. Então é assim que termina. Rin, eu nunca cheguei a te contar. Gosto de você. Seu sussurro mal saiu de seus lábios antes que a dor explodisse por seu corpo. O mundo desapareceu. Missão cumprida. Quando Obito caiu, o último atacante da Akatsuki desferiu o golpe final. À distância, Zetsu desapareceu no chão.
Capítulo 445. Em meio ao campo de batalha caótico, ninguém percebeu enquanto o corpo de Obito afundava silenciosamente no chão, desaparecendo completamente. Por alguma razão desconhecida, o último ninja da Akatsuki também desmaiou de repente sem vida. Está quase na hora. Preparem-se para recuar. Minato contava o tempo. Seu modo sábio estava chegando ao limite de 10 minutos. Após trocar um golpe final com Nagato, ele se retirou para o lado de Kitsushi e Ri. Entendido. Kitsushi e Ri não hesitaram. Sabiam que assim que Minato saísse do modo sábio, a batalha se voltaria imediatamente contra eles. Retiro. Com um grito de comando, a coalizão ninja de Iva começou sua manobra praticada, lutar enquanto recuava de forma ordenada. Para tornar a retirada mais convincente, Nagato continuou sua perseguição implacável, mas ainda não conseguiu romper a linha defensiva de Minato ao lado de Kitsushi e Ri. Até a próxima! Com a maioria das tropas já evacuadas, Minato colocou a mão nos ombros de Kitsushi e Ri e desapareceu diante dos olhos de Nagato. Alguém viu Obito? Rin examinou os rostos familiares ao seu redor, mas não conseguiu encontrar Obito em lugar nenhum. Em todas as batalhas anteriores, não importava o quão derrotado ele estivesse, Obito era sempre o primeiro a aparecer na frente dela. O que foi diferente dessa vez? Eu não percebi. Vou te ajudar a procurar. Kakashi puxou Kurenai enquanto eles se afastavam. Eles estavam muito absortos na luta com Non. Ele provavelmente está machucado de novo e envergonhado demais para aparecer. Vou perguntar por aí. Azuma saiu rapidamente. Vou ajudar você a procurar. Gai, vendo seus amigos se dispersarem, escolheu ficar ao lado de Rin. Obrigado. A voz de Rin estava fraca, sua mente claramente estava em outro lugar. Os dois avançaram em meio às forças de Konoha, mas ainda não havia sinal de Obito. Quando o grupo se reuniu novamente, suas expressões eram graves. Uma crescente sensação de desconforto se espalhou entre eles. Obito, ele... Rin não conseguiu nem terminar a frase antes que as lágrimas brotassem em seus olhos. Não pode ser. Vou pedir ajuda ao Minato-senpai. Kakashi suspeitava que Obito pudesse ter sido sequestrado pela Akatsuki, e se alguém podia localizá-lo, esse alguém era Minato. Eu vou com você. Rin rapidamente seguiu Kakashi, enquanto os outros se dispersaram novamente para continuar a busca. Enquanto não vissem nenhum corpo, ainda havia esperança. Minato-senpai, preciso falar com você. Kakashi alcançou a frente do grupo, onde Minato ainda estava com Kitsushi e Ri. O que é? Minato diminuiu o passo com um tom calmo. Percebendo o momento, Kitsushi e Ri entenderam a indireta e avançaram, abrindo espaço. Não era lugar deles interferir em assuntos pessoais entre professor e alunos. Além disso, as ações recentes de Minato provaram que ele não era suspeito de forma alguma. Obito está desaparecido. Eu suspeito que... Minato permaneceu cauteloso, sem terminar a frase. Rin silenciosamente enxugou as lágrimas, observando Minato com expectativa. Entendo. Vou perguntar mais tarde. Não deve haver problemas. Minato ainda achava que Kakashi e os outros estavam exagerando. O que poderia dar errado em uma batalha com a Akatsuki? Tudo bem. Me avise se souber de alguma coisa. Kakashi também sabia que Minato não poderia contatar Nagato naquele momento. Vai fazer. Com isso, Minato acelerou o passo e continuou avançando. Não se preocupe, Minato-senpai certamente trará boas notícias. Quando voltarmos para Konoha, daremos uma boa surra em Obito. Você disse para ele não se machucar, e agora ele vai e é capturado. Kakashi tentou confortar Rin, e o comportamento calmo de Minato o fez se sentir um pouco menos ansioso. Eu vou matá-lo. Rin, influenciada pela atitude de Kakashi, forçou um sorriso vacilante. Você disse tudo. Não desista depois. Kakashi apontou para ela com um sorriso provocador e por um momento, a tristeza da ausência de Obito se dissipou um pouco. Argue, calha a boca. Corando, Rin deixou Kakashi para trás e foi embora sozinha. Ao cair da noite, a coalizão Iva finalmente encontrou um lugar seguro para montar acampamento. Depois que tudo foi resolvido, Minato discretamente enviou uma mensagem para Nagato por meio de uma lesma. Só restava esperar. Nagato vasculhou o acampamento da Akatsuki de cima a baixo, mas não encontrou nenhum vestígio de Obito. Algo estava errado. Quando Minato recebeu o relatório, sua compostura finalmente se quebrou. Como uma pessoa simplesmente desaparece? Sem informar Kakashi, Minato retornou imediatamente ao campo de batalha daquele dia. Mas além de manchas de sangue e armas quebradas, não sobrou nada. A Akatsuki foi minuciosa, não havia chance de eles simplesmente terem ignorado o Obito. Enquanto a mente de Minato disparava, ele de repente sentiu alguém se aproximando. Quem está aí? Seu corpo ficou tenso enquanto ele assumia uma postura defensiva, com os olhos afiados enquanto examinava a escuridão. Ainda afiado pelo que vejo, uma voz familiar chegou aos seus ouvidos. Uma figura surgiu ao seu lado num instante. Sensei? Os olhos de Minato se arregalaram em choque. Ele não deveria estar em Konoha? O que houve? Surpreso? Kawakaze deu um sorriso irônico, seu tom de voz cheio de diversão. Não. O sensei devia estar preocupado conosco. Minato abaixou a cabeça em sentimento de culpa, presumindo que Kawakaze tinha vindo porque ele e Navaki não cuidaram adequadamente de seus companheiros de equipe. E de certa forma, isso era verdade. Obito havia desaparecido sob sua vigilância. Você está pensando demais. Se você realmente falhou em cuidar de alguém, eu vou lidar com você quando voltarmos. Mas a culpa não é sua, o inimigo escondeu bem seus rastros. Kawakaze não era do tipo que cuidava deles, mesmo que seu próprio filho estivesse no campo de batalha. O que aconteceu com Obito? Quem o levou? Sensei, você já sabe. Os olhos de Minato ardiam de curiosidade. Relaxe. O menino está bem. Volte e tranquilize sua equipe. Não precisa saber dos detalhes. Quando o dia de hoje acabar, isso terá acabado. Agora, volte. Com isso, o corpo de Kawakaze se dispersou em fumaça. Um clone das sombras.
O sensei sabia que eu viria aqui? Minato ficou paralisado por um momento antes de balançar a cabeça. Claro que sim. Ele me conhece muito bem. Bem, pelo menos tenho uma resposta para dar. Confiando completamente em Kawakaze, Minato parou de pensar muito sobre isso e retornou ao acampamento. Quando ele chegou, ele garantiu a Kakashi e aos outros que Obito estava seguro e que eles não tinham nada com que se preocupar. Finalmente, a tempestade causada pelo desaparecimento de Obito se acalmou. Naquela noite, em seus sonhos, Rin espancava Obito furiosamente para desabafar sua frustração. A risada de Rin encheu a sala enquanto ela imaginava tudo. Obito finalmente voltando. Seu rosto inchado como a cabeça de um porco enquanto ele confessava desajeitadamente seus sentimentos a ela. Nossa, pensando em romance no meio da noite, murmurou Kurenai, revirando os olhos enquanto puxava o cobertor sobre a cabeça. O que ela não sabia é que seus próprios pais também já tinham reclamado dela. Ela não era melhor que Rin, apenas uma hipócrita criticando outra. À medida que a noite avançava, a lua estava alta, lançando um brilho suave sobre a terra. Enquanto isso, nas profundezas do subsolo, Zetsu carregava Obito inconsciente e quase sem respirar, correndo em alta velocidade. A última coisa que ele queria era entregar um cadáver para Madara. Com esse pensamento, Zetsu acelerou o passo, abrindo um túnel pela terra. Minuto a minuto ele se aproximava do seu destino. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 446. Parou. É aqui que está. Kawakaze pousou em uma grande árvore, sentindo cuidadosamente o selo do deus voador do trovão que ele havia colocado em Obito. Desta vez, enviar um grupo de jovens shinobi não era apenas para treinamento. Ele tinha um propósito mais profundo em mente. Ele queria aproveitar essa oportunidade para atrair Madara Uchiha à ação. Enquanto Madara e Zetsu estivessem vivos, eles sempre seriam um espinho em seu pé. Ele já havia traçado o futuro de todo mundo shinobi, não havia espaço para variáveis inesperadas. E Madara e Zetsu foram as maiores variáveis de todas. Felizmente, o peixe mordeu a isca. Mas atacar agora não adiantaria de nada. Ele não conseguiria curar Obito de qualquer maneira. Além disso, adquirir as células de Hashirama era o destino de Obito. Era melhor não interferir. Um leve sorriso apareceu no canto dos lábios de Kawakaze enquanto ele esperava em silêncio. Senhor Madara, eu trouxe de volta. Zetsu gentilmente colocou Obito no chão dentro da caverna e então se retirou para dentro da terra, deixando apenas sua cabeça visível. Tão gravemente ferido, Madara nem olhou, mas já podia sentir que a força vital de Obito estava por um fio. Esse garoto é forte o suficiente, mas eu posso ter sido um pouco rude. Zetsu não se deu ao trabalho de explicar mais nada. Obito ainda estava vivo, e isso era tudo o que importava. Traga um corpo de fusão. Madara se levantou lentamente, apoiando-se em sua foice enquanto caminhava em direção a Obito. Zetsu afundou novamente no subsolo e momentos depois, jogou um cadáver de Zetsu branco na frente de Madara. Que bom que você conseguiu voltar a tempo. Madara examinou atentamente os ferimentos de Obito, perda excessiva de sangue, ferimentos internos e externos graves. Ele só conseguia respirar porque Zetsu estava lhe fornecendo chakra. Eu não ousaria atrasar seus planos, Lord Madara. Zetsu manteve sua atitude submissa, escondendo cuidadosamente suas próprias intenções. Você não foi seguido, foi? Madara manipulou o corpo do Zetsu branco, separando uma pequena massa branca que se contorceu nas feridas abertas de Obito. De jeito nenhum. Fui muito cauteloso. Zetsu tinha todos os motivos para estar confiante. Se Kawakaze não tivesse deixado uma marca do deus voador do trovão em Obito, nem ele teria sido capaz de rastreá-lo. Ótimo. Passaremos para a próxima fase quando o garoto acordar. Qual era mesmo o nome daquela garota? Madara parecia estar de bom humor agora que Obito estava preso. Ele estava falando mais do que o normal. Rinohara. Uma garota muito fofa. Mais do que suficiente para ele. Já que Madara estava disposto a conversar, Zetsu naturalmente entrou na brincadeira. Desperdiçar energia com mulheres não o levará a lugar nenhum. Vou me certificar de corrigir sua visão de mundo equivocada. Madara era um homem que nunca vacilava. Quando ele decidia algo, ninguém conseguia mudar. Só ele conseguia mudar os outros. À medida que a massa branca se fundia ao corpo de Obito, sua respiração se estabilizou e seus ferimentos externos começaram a cicatrizar lentamente. As células de Hashirama, neutralizadas pelo corpo do Zetsu branco, não pareciam mais tão invasivas. Pelo menos para um Uchiha quase não havia sinal de rejeição. Mas corpos de Zetsu branco infundidos com células de Hashirama eram raros. Madara, em seu estado enfraquecido, não conseguiu cultivar dezenas de milhares delas como Kabuto Yakushi fez mais tarde. Incrível! Embora Zetsu esperasse que Obito sobrevivesse, a rápida recuperação ainda foi surpreendente. Não foi exagero chamar isso de ressurreição. Este é simplesmente o poder de Hashirama. Havia um toque de orgulho na voz de Madara enquanto ele falava de seu antigo rival, talvez nem ele tivesse percebido. Um poder que vale a pena desejar. Zetsu o agradou com alguns elogios casuais. Em seu coração, somente o poder de sua mãe era verdadeiramente divino. Certo, levem o garoto para lá. Madara gesticulou para Zetsu carregar Obito enquanto ele caminhava em direção a um banco de pedra. Entendido. Zetsu não se importava em desempenhar o papel de um trabalhador, este era apenas mais um passo em direção ao seu objetivo final. Sua força vital se estabilizou. Parece que ele já começou a integrar as células de Hashirama. Kawakaze coçou o queixo. Tendo passado as últimas noites no mato, a barba por fazer em seu rosto estava ficando mais espessa. Vou esperar mais alguns dias até Obito acordar. Se alguma coisa der errado, não vou conseguir consertar de qualquer jeito. Com esse pensamento, ele não sentiu mais necessidade de pressa. O Madara Uchiha enfraquecido não merecia sua atenção. Prolongando sua vida através da estátua demoníaca do caminho exterior, ele era pouco mais que uma casca agora. Suas reservas de chakra ainda podiam ser enormes, mas para Kawakaze, elas não importavam mais. Por outro lado, Zetsu era uma história diferente.
Kawakaze não estava totalmente confiante de que conseguiria derrotá-lo enquanto lutava contra Madara ao mesmo tempo. Não porque Zetsu era forte, mas porque ele era muito astuto. Em todo o mundo Shinobi, se Zetsu dissesse que era o segundo melhor em se esconder, ninguém ousaria reivindicar o primeiro lugar. Esqueça. Vou fazer as coisas passo a passo. Kawakaze bagunçou o cabelo em frustração, depois se virou e foi embora. Encontrando uma árvore robusta com um local confortável, ele se deitou e fechou os olhos. 3 dias depois, Obito finalmente acordou. Kuge, onde estou? Seu corpo inteiro doía, e o ambiente desconhecido o enchia de inquietação. Acordado? As palavras de Madara eram completamente desnecessárias, mas ele virou a cabeça para olhar para Obito. Um Sharingan de 3 Tomoe era claramente visível em seus olhos. Quem é você? Obito não se lembrava de nenhum Uchiha idoso com um Sharingan de 3 Tomoe. Você deveria ter ouvido falar de mim. Meu nome é Madara Uchiha. Madara se levantou e se aproximou dele lentamente. Impossível. Ele está morto. Obito instintivamente recuou. Aquele velho era um fantasma? Ha. Aquele eu que antes desprezava o mundo Shinobi está realmente morto. Agora sou apenas um homem moribundo. Madara riu baixinho, quase em tom de brincadeira, e então parou no lugar sem se aproximar. Você me salvou, ou me capturou? Obito não era tolo. A Akatsuki não teria se esforçado para matá-lo sem motivo. O velho que dizia ser Madara Uchiha estava desconfiado, muito desconfiado. Preciso de uma razão para salvar um Uchiha moribundo? Ou você acha que tem algo que eu quero? Madara deu um sorriso irônico evitando a pergunta. Às vezes, deixar que alguém preenchesse as lacunas era muito mais eficaz do que mentir descaradamente. Obrigado. Após um momento de silêncio, Obito moveu seus membros, confirmando que ele realmente havia se recuperado. Você não está mais questionando quem eu sou? Madara deu mais um passo à frente e sentou-se ao lado dele. Quando eu era pequeno, ouvi do meu clã que Madara Uchiha traiu Konoha e foi morto pelo primeiro Hokage. Obito olhou fixamente nos olhos de Madara, procurando por qualquer indício de engano. Isso mesmo. Mas eu fingi minha morte e escapei. Hashirama Senju está morto, e eu ainda estou vivo. A voz de Madara permaneceu calma, como se ele estivesse contando a história de outra pessoa. Isso é impossível. Obito murmurou, ainda achando difícil de acreditar. Madara Uchiha já esteve ombro a ombro com o primeiro Hokage, dominando o mundo Shinobi. Você estar vivo é prova suficiente. Você tem as mesmas células de Hashirama que tirei dele há muito tempo. Finalmente Madara revelou seu trunfo. Os fatos falam mais alto que as palavras. Capítulo 447. Células de Hashirama? Obito ficou atordoado. Ele já tinha ouvido falar do poder deles antes. Ele ergueu as mãos, confuso, examinando-as atentamente. Seu corpo transbordava de vitalidade, e até seu chakra havia melhorado significativamente. Isso mesmo, as células de Hashirama. Madara roçou levemente o chão com a mão, e uma pequena árvore brotou numa velocidade surpreendente. Liberação de madeira? Desta vez, Obito estava realmente convencido. Além das células de Hashirama, ele não conseguia pensar em nenhuma razão para um Uchiha ser capaz de usar a liberação de madeira. Com o tempo, você poderá dominá-lo também. Madara não deu nenhuma garantia. Aos seus olhos, o talento de Obito ainda era insuficiente. Eu também? Obito já estava sobrecarregado pela enxurrada de informações, sua mente lutando para acompanhar. Esta era a liberação de madeira, uma das Kekkei Genkai mais poderosas de todo o mundo ninja. Contanto que você me siga, isso não será um problema. Madara aproveitou a oportunidade, oferecendo-lhe a promessa de poder para manter Obito ao seu lado. Assim que seu próximo plano fosse posto em prática, ele não precisaria se esforçar tanto para conquistá-lo. Não, eu tenho que ir, eu tenho que voltar. No momento em que Obito ouviu que Madara queria que ele ficasse, sua mente voltou à clareza. Ele precisava voltar para Konoha. Rin ainda o esperava. Ela deve estar muito preocupada agora. Você ainda não se recuperou totalmente. É melhor não se mexer. Madara foi pego de surpresa pela reação de Obito. Ele não esperava um apego tão forte por Konoha vindo de um Uchiha. Encontrando uma desculpa que não era muito fraca, ele conseguiu fazer Obito hesitar. Quanto tempo levará para me recuperar? Seus membros estavam rígidos devido aos dias de inatividade, dificultando seus movimentos. A fusão com as células de Hashirama ainda era recente, e seu corpo estava desconfortável. É difícil dizer. Depende da sua capacidade de recuperação. Madara mentiu sem hesitar, já pensando em como seguir em frente com a próxima fase do seu plano. Obrigado por me salvar. Não vou contar a ninguém sobre você. Assim que eu puder me mexer, vou embora. Um velho moribundo que salvou sua vida. Obito não viu sentido em denunciá-lo. Mesmo que esse homem fosse Madara Uchiha, ele não parecia mais uma ameaça para Konoha. E se eu não deixar você sair? Você estaria disposto a me pagar com sua vida? Madara achou a honestidade ingênua de Obito divertida e decidiu provocá-lo. Obito abriu a boca, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ele não podia pagar uma vida com outra vida, então o que mais ele poderia oferecer? Estou só brincando com você. Concentre-se em se recuperar. Quando chegar a hora, quer você fique ou vá embora, eu não vou impedi-lo. Madara deu um tapinha na cabeça de Obito com um sorriso aparentemente gentil. Ele sabia que Obito era órfão e carente de afeto parental. Depois de uma vida inteira forjando seu nome em batalha, era irônico que agora ele tivesse que manipular uma criança com gentileza. O pensamento fez seu sorriso vacilar. Obito encontrou o olhar gentil de Madara, e um leve calor percorreu seu coração. O Sharingan de 3 Tomoe nos olhos de Madara parecia quase hipnótico. Quanto mais Obito olhava, mais fascinado ficava. Seu olhar lentamente perdeu o foco. Você deveria descansar por mais alguns dias. Madara murmurou para si mesmo. Usar genjutsu em uma criança indefesa era quase fácil demais.
Essa é realmente uma boa ideia, Lord Madara Uchiha? De repente uma figura alta apareceu do nada. Os olhos de Madara se arregalaram em choque. Ele imediatamente retirou a mão e saltou para trás. Os movimentos fluidos do intruso contrastavam fortemente com seus passos instáveis anteriores. Madara ficou atordoado. Não havia sentido absolutamente nada. Esta não era uma técnica de cintilação corporal comum? Poderia ser a técnica do deus voador do trovão? Sua mente estava a mil. O homem de cabelos prateados parado diante dele se sobrepôs a uma figura em sua memória. Senhor Kawakaze? Kawakaze ataque? Obito voltou à realidade, com os olhos cheios de descrença. Por que Lord Kawakaze estava aqui? Ele tinha vindo especificamente por ele? Obito ficou profundamente comovido. As pupilas de Madara se contraíram bruscamente. Zetsu não lhe garantirá que ninguém os havia seguido? Se tivesse sido uma ameaça menor, isso teria sido uma coisa. Mas este era Kawakaze ataque, uma verdadeira ameaça. Madara só havia enfrentado Kawakaze através de uma marionete, mas ele entendia a força do homem diante dele. Essa situação não seria facilmente resolvida. Não muito longe, Zetsu espiava cautelosamente do chão, já preparado para escapar a qualquer momento. Enquanto estivesse vivo, ele sempre poderia esperar. Se morresse, a ressurreição de sua mãe seria impossível. Se necessário, ele poderia planejar para mais algumas centenas de anos. Sinto-me honrado que você ainda se lembre de uma figura pequena como eu. Kawakaze se virou ligeiramente para Madara com um leve sorriso nos lábios. Você fez alguma coisa com o garoto, não foi? A reação de Madara foi rápida. Ele percebeu imediatamente que estava sendo observado há algum tempo. Mas como Kawakaze tinha tanta certeza de que ele miraria em Obito? Isso não importava mais agora. Sim, esse rosto preto e branco é muito bom em se esconder. Eu tive que encontrar outra maneira de rastrear você. Kawakaze foi direto. Olhou para Zetsu antes de se virar novamente para Madara. Só aquele único olhar fez com que Zetsu sentisse um arrepio por todo o seu ser. Ele já tinha visto inúmeros shinobi poderosos antes, mas nunca ninguém havia irradiado uma intenção assassina tão avassaladora em sua direção. Ele já havia provocado esse homem antes? O que você quer de mim? Madara tentou ganhar tempo, procurando uma maneira de escapar, mas ele precisava da estátua demoníaca do caminho exterior para sustentar sua vida. Ele não conseguia partir sozinho. Sem o chakra da estátua, ele não duraria mais do que alguns dias. Como um shinobi de Konoha, preciso de uma razão para eliminar um traidor. Kawakaze não se importou em prolongar a conversa. Esse confronto já estava definido. Eu simplesmente discordei da visão de Hashirama Senju. Como isso me torna um traidor? A versão dele de paz é a única paz verdadeira? E o que eu procuro não é paz também. Madara nunca se considerou um traidor. Afinal, ele era um dos fundadores de Konoha. O plano Olho da Lua, certo? Você quer prender o mundo inteiro em Genjutsu e chamar isso de paz? Kawakaze zombou. A obsessão de Madara era muito profunda. Como você sabe disso? Kawakaze Ataque não deveria saber sobre o plano Olho da Lua. O coração de Zetsu batia forte. Será que este homem também conhecia seu verdadeiro objetivo? E o que há de errado com isso? Se o mundo está livre da guerra e todos podem ter o que desejam, como isso não é paz? Madara não vacilaria diante de algumas palavras. Ele nem percebeu o deslize nas palavras de Kawakaze. Sua obsessão com o plano Olho da Lua o havia cegado. Para ele, esse era um mundo perfeito. Claro que não. O olhar de Kawakaze de repente se aguçou. Seu corpo inteiro ficou tenso como um predador pronto para atacar. Um raio irrompeu sobre sua figura, iluminando a caverna inteira em um instante. Com um forte impacto, o chão tremeu, e ele disparou para frente como uma flecha disparada de um arco. Enquanto ele se movia, marcas vermelhas brilhavam no canto dos seus olhos. Uma lâmina já havia aparecido em suas mãos. A espada cortou o ar em um arco letal, sua lâmina afiada cortando a garganta de Zetsu em uma velocidade indetectável. Seu corpo se inclinou para frente, colocando cada grama de força no golpe. Como um deus da guerra cheio de intenção de matar, ele era imparável. Kawakaze mencionou o plano Olho da Lua de propósito, para abalar o foco de Zetsu. Aproveitando aquele momento fugaz, ele atacou com precisão letal. Ele pretendia acabar com isso de um só golpe. Capítulo 448. O ar úmido preenchia cada canto da caverna, sua escuridão momentaneamente dissipada por flashes de luz. Gotas de água pingavam das paredes da caverna, ecoando suavemente pelo espaço. Senhor Madara. No silêncio assustador, Zetsu de repente soltou um grito de alarme, sua voz cheia de medo e desespero. Naquele momento crítico, ele não podia fazer nada além de esperar impotente pelo julgamento do destino, como se tudo já tivesse chegado a um beco sem saída. Não conte com ele. A expressão de Kawakaze era fria como gelo, seus olhos não demonstravam emoção. Sua figura alta se destacou nitidamente na caverna mal iluminada, e em um instante, sua espada cortou a garganta de Zetsu como um raio. A lâmina, envolta em eletricidade crepitante, brilhava ameaçadoramente. Uma cabeça branca decepada girou no ar, traçando um arco antes de atingir o chão. Antes que a boca de Zetsu branco pudesse fechar, seu grito agonizante ecoou pela caverna. Kawakaze sacou sua espada franzindo levemente as sobrancelhas em decepção. À medida que o brilho da lâmina desaparecia, seu fio cego parecia refletir seu arrependimento. Ele não havia conseguido eliminar completamente a ameaça. Os ideais eram lindos, mas a realidade era cruel. Zetsu negro sem uma forma física verdadeira, era tão escorregadio quanto uma enguia. Abandonar um corpo hospedeiro significava pouco para ele. Descartar um Zetsu branco dificilmente era um sacrifício. Depois de deixá-lo escapar hoje, quem sabia quando a chance de lidar com ele surgiria novamente? A caverna ficou cada vez mais pesada com a tensão. Senhor Kawakaze.
A voz de Obito quebrou o silêncio. Levou um momento para ele perceber que a batalha era inevitável. Lutando para ficar de pé, ele cambaleou em direção a Kawakaze. Madara observou, mas não fez nenhum movimento para detê-lo. Ele sabia que seria inútil. Resistir não mudaria nada. Não faça perguntas. Vou tirar você daqui primeiro. Kawakaze podia ver a confusão nos olhos de Obito, mas a situação à sua frente não era mais algo da qual ele poderia participar. Antes mesmo que suas palavras saíssem completamente de sua boca, Kawakaze desapareceu com Obito. Um segundo depois, ele reapareceu sozinho no mesmo local. Para Madara, parecia que a figura de Kawakaze tinha simplesmente tremulado. Então, está aí a estátua demoníaca do caminho exterior? A verdadeira forma do 10 Caudas, invocável apenas com o Rinnegan. Kawakaze estudou a figura enorme que surgia na escuridão com interesse inconfundível. Você sabe bastante coisa. Madara não tinha certeza de como Kawakaze havia obtido tanta informação, mas naquele momento a resposta não importava. Eu também sei que você deu o Rinnegan para Nagato, continuou Kawakaze. Você pretende que ele o ressuscite após sua morte usando isso? Estou errado? Kawakaze olhou para Madara, mas evitou deliberadamente o contato visual direto. Mesmo com apenas um Sharingan de 3 Tomoe, ele não podia garantir que sairia ileso. Afinal, este era Madara Uchiha, o homem que podia causar estragos mesmo sem os olhos. Quem sabia que tipo de genjutsu ele conseguiria fazer? Isso mesmo. Quando eu for revivido e recuperar o Rinnegan, ninguém será capaz de me deter. Nem mesmo você. Até lá, o plano Olho da Lua será imparável. Madara foi direto. Naquele momento, não havia sentido em esconder nada. É uma pena que esse futuro nunca aconteça. Kawakaze riu baixinho. Rinnegan Madara realmente seria quase invencível. Se não fosse pela traição de Zetsu Negro, o resultado de sua luta contra Naruto e Sasuke poderia ter sido muito diferente. Você arruinou meus planos cuidadosamente traçados uma e outra vez. Às vezes eu queria poder marchar até Konoha e matar você eu mesmo. Madara balançou a cabeça impotente. Se isso fosse possível, ele já teria feito isso há muito tempo. Bem, o que posso dizer? Segurar minha esposa nos braços é muito melhor. Ilusões não são reais. Eu não me importo com elas. Não sei quanta força ainda resta em você, mas duvido que essa luta seja tão satisfatória quanto deveria ser. Kawakaze suspirou e deu de ombros antes de caminhar lentamente em direção a Madara. A pressão de sua presença era sufocante. Sua intenção de matar foi revelada. Você é diferente dele. Madara observou Kawakaze parar a alguns metros de distância e de repente soltou uma risada. Décadas de planejamento podem chegar ao fim hoje. Mas estranhamente, ele não se sentiu tão arrependido quanto imaginava. Talvez esse jovem pudesse realizar o sonho que ele e Hashirama um dia compartilharam. Hashirama era muito gentil e muito idealista. Ele, por outro lado, tinha sido muito cruel, muito extremo. Mas esse menino, era como se ele representasse um equilíbrio entre os dois. Mesmo assim, se tivesse a chance de recomeçar, Madara sabia que ainda escolheria o mesmo caminho, porque ele era Madara Uchiha. Eu sou apenas eu mesmo. Kawakaze entendeu exatamente a quem Madara estava se referindo. Somente Hashirama Senju deixou tal marca em seu coração. Qual é seu objetivo? Madara deixou de lado seus pensamentos e encontrou o olhar de Kawakaze, com um tom calmo. Para unificar o mundo ninja. Kawakaze não hesitou, não havia nada a esconder. E você realmente acha que a unificação trará paz? Talvez você consiga se manter firme enquanto estiver vivo, mas um dia você irá embora. Os humanos são inerentemente gananciosos. Madara não tinha dúvida sobre a capacidade de Konoha de unificar o mundo, mas a unificação por si só não garantiria uma paz duradoura. Você não está errado, ele admitiu. É por isso que tem um plano que vai além da simples unificação. Pode não ser perfeito, mas certamente é melhor que o seu plano Olho da Lua. Kawakaze entendeu a imprevisibilidade da natureza humana, mas depois que ele se foi, o que aconteceu depois não o preocupou mais. Se o plano Olho da Lua der certo, todos eventualmente se tornarão Zetsu brancos. Que tipo de paz era essa? Em toda vitória, há aqueles que perdem. Para eles, sua versão de paz nunca será a verdadeira paz. Quando o ódio e o ressentimento persistirem por tempo suficiente, a guerra eclodirá novamente. Sua visão é muito idealista. Madara não estava tentando convencer Kawakaze, ele estava simplesmente afirmando o que acreditava. Não vou negar que seu argumento tem mérito, mas ninguém pode abalar minha convicção. Kawakaze não ficou bravo. Ele reconheceu a possibilidade de conflito no futuro. Mas e daí? Enquanto o mundo ninja unificado permanecesse estável, rebeliões ocasionais não resultariam em guerra. Se as pessoas pudessem viver em paz e prosperidade, até a rebelião se tornaria desnecessária. Madara nunca entenderia que a verdadeira paz não poderia ser mantida apenas pelo poder. Talvez, num futuro distante, a era do Shinobi seja apagada pela marcha da história. Você tem suas crenças, e eu tenho as minhas. Vamos ver se o chamado novo Deus Shinobi faz jus ao título. Madara executou uma cintilação corporal, aparecendo em um banco de pedra onde pegou sua enorme foice. Então, de trás do banco, ele recuperou sua famosa Gunbai. Faz tempo que não uso isso. Enquanto falava, ele prendeu a corrente da foice a Gunbai. Clique. Com um som agudo, as duas armas se combinaram em uma bela arma. Kawakaze só tinha visto isso no anime. Além de saber que o Gunbai podia refletir ninjutsu, ele não estava muito familiarizado com todas as suas capacidades. No final, é apenas uma ferramenta. Madara segurava sua foice em uma mão e sua Gunbai na outra. Suas costas se endireitaram e uma aura avassaladora surgiu. Mesmo em seu estado idoso, ele não era um homem para ser menosprezado. E aos seus olhos, Kawakaze Atake era um dos poucos dignos de sua atenção. Capítulo 449.
Sinto-me honrado por você me levar tão a sério. Desta vez, não havia nenhum traço de zombaria nas palavras de Kawakaze. Sua expressão tornou-se solene. Afinal, mesmo enfrentando as enormes forças aliadas Shinobi nos eventos originais, Madara lutou contra eles com as próprias mãos. Para ele sacar suas armas agora, era um sinal de respeito, à sua maneira. No mínimo foi um reconhecimento da força de Kawakaze. Espero que você não me decepcione. Madara sorriu ironicamente, suas feições antes bonitas agora estavam desgastadas pela idade. No entanto, apesar dos anos, a presença avassaladora de um governante, alguém que estava acima de todos, permaneceu inalterada. Então não vou me conter. Kawakaze se concentrou totalmente, sabendo que enquanto evitasse contato visual direto com o Sharingan, não cairia em uma armadilha de Genjutsu. A caverna foi iluminada mais uma vez quando marcas vermelhas reapareceram no canto dos seus olhos. Como um raio azul, ele disparou em direção a Madara em um instante. Sua espada crepitava com energia, surgindo com intenção letal. O Sharingan de 3 Tomoe de Madara rastreava seus movimentos com precisão. Erguendo sua enorme foice com facilidade e prática, ele interceptou o golpe. Um estrondo agudo ecoou quando lâmina encontrou lâmina, o impacto reverberando pela caverna. Foi aqui que o uso de armas duplas se mostrou vantajoso. Antes que Kawakaze pudesse mudar sua abordagem, a mão esquerda de Madara balançou sua Gunbai em um arco amplo. O velho veterano ainda tem um pouco de luta. Com calma e eficiência, Kawakaze chutou o leque para longe, usando o recuo para criar distância. Para ser honesto, a força de Madara naquele momento era perturbadora. Apesar de depender da estátua demoníaca do caminho exterior para sustentar sua vida, ele ainda foi capaz de lidar com o ataque implacável de Kawakaze com surpreendente facilidade. Não era exagero dizer que, com o aprimoramento da armadura de liberação de relâmpagos e do modo sábio, Kawakaze poderia derrubar Jnin com um único golpe. Madara, no entanto, era diferente. Ainda mais impressionante é que ele não deu um único passo para trás. Este era um homem que, em seu auge, levou a Shirama à exaustão em batalha. Embora ele já estivesse envelhecido, sustentado apenas por forças externas e até tivesse perdido seus olhos originais, sua maestria em combate era inegável. Com as células de Hashirama lhe fornecendo um suprimento infinito de chakra, sua força ainda estava dentro do razoável. Kawakaze racionalizou isso em sua mente, mas manteve sua postura serena. Um jovem impressionante. Madara conteve o tremor no braço, reconhecendo interiormente o poder absoluto por trás dos golpes de Kawakaze. Sem hesitar, ele cortou os tubos que o conectavam à estátua demoníaca do caminho exterior. Num instante, seu corpo ficou visivelmente mais jovem. Kawakaze sentiu o chakra de Madara aumentar dramaticamente. Claramente, ele não tinha intenção de deixar um refúgio para si. Volte sempre. Kawakaze entendeu a determinação de Madara. Madara Uchiha jamais permitiria uma morte tranquila. Metal colidiu contra metal, ecoando por toda a caverna enquanto Madara gradualmente caía em desvantagem diante do bombardeio implacável de Kawakaze. Usando sua vasta experiência em batalha, Madara encontrou uma abertura e saltou para trás. Liberação de fogo. Grande técnica de bola de fogo. Uma enorme bola de fogo, muito maior que o normal, rugiu em direção a Kawakaze com um calor abrasador. Esta é uma grande bola de fogo? Kawakaze olhou para o inferno que se aproximava momentaneamente sem palavras. Ele já tinha visto esse jutsu antes, mas nunca naquele tamanho ou poder. Ainda assim, não importa o quão impressionante fosse, não foi o suficiente para detê-lo, nem mesmo se tivesse sido lançado pelo próprio Madara. Sem se esquivar, Kawakaze avançou direto. Com um único golpe de sua lâmina, a bola de fogo se partiu, provocando uma explosão de fogo dentro da caverna. Rochas e detritos voaram em todas as direções enquanto 2 crateras enormes se formavam em ambos os lados da caverna. Kenjutsu, Deus do Trovão do Fogo. A velocidade de seu movimento fez com que sua lâmina se incendiasse, chamas brilhando em seu fio enquanto cortava o ar. Para Madara, Kawakaze agora parecia um dragão de fogo e relâmpago, avançando em sua direção com força incontrolável. Liberação de madeira, parede de travamento de madeira. Uma série de pilares de madeira irromperam do chão, curvando-se em uma barreira arqueada para proteger Madara. Isso não será suficiente. Kawakaze deu um sorriso irônico e displicente. Ele não ficou surpreso que Madara tivesse desenvolvido novas técnicas de liberação de madeira. Com sua experiência e talento era esperado. Entretanto, Kawakaze não tinha ideia de quão proficiente Madara havia se tornado em exercer esse poder. O pensamento mal lhe passou pela cabeça antes que sua lâmina cortasse sem esforço a barricada de madeira como se ela fosse feita de papel. A força da greve não diminuiu. Madara, prevendo isso, observou a barreira se quebrar, sua expressão inabalável. Ele nunca esperou que uma defesa tão simples pudesse deter o ataque de Kawakaze. Estrondo. O próximo impacto quase fez a arma de Madara voar para longe de suas mãos. Sangue escorria da pele rasgada de suas palmas. Ele foi arremessado para trás, com suas vestes largas rasgadas pela força do vento. Quando seu peito foi exposto, o rosto furioso de Hashirama foi revelado. Foi difícil para você se fundir com as células de Hashirama? Kawakaze perguntou por impulso, sabendo que Madara havia se fundido com a versão mais primitiva das células de Hashirama. Se houve níveis de rejeição na fusão, então o de Madara estava, sem dúvida, no nível mais alto. Depois da minha batalha contra Hashirama, tive sorte de sobreviver, mas meu corpo estava em péssimas condições. Não tive tempo para procedimentos avançados. Simplesmente enxertei a carne dele na minha ferida. Quando acordei, meus ferimentos estavam quase curados. Madara respondeu enquanto se defendia dos ataques de Kawakaze. Ele havia omitido a pura sorte envolvida em sua sobrevivência, mas não mentiu. Apesar dos ferimentos graves, sua integração às células de Hashirama foi quase sem esforço. Que diabos! Kawakaze não conseguiu evitar xingar. Sua frustração se manifestou como um aumento de força e seus golpes ficaram ainda mais violentos. Era irritante.
Sua própria fusão com as células de Hashirama foi agonizante, ele quase morreu de dor. Mas e Madara? Bastou um cochilo. Qualquer um sentiria a injustiça disso. Kawakaze teve que admitir, a reencarnação de Indra era algo que ele jamais poderia igualar. Depois que a irritação passou, ele só pôde reconhecer a dura realidade do mundo shinobi, a supremacia da linhagem. A explosão de força pegou Madara desprevenido. Sua foice foi jogada para o lado, e antes que ele pudesse se recuperar, Kawakaze lhe desferiu um chute poderoso no peito. Com um estrondo alto, o ventilador foi arremessado para longe. Estrondo. Madara foi arremessado contra a parede de pedra como uma pipa quebrada. Um gosto metálico encheu sua boca enquanto ele cuspia um bocado de sangue. O impacto direto em seu peito foi muito mais punitivo do que ele esperava. Rochas desmoronaram e caíram, e a caverna inteira tremeu com o impacto. Adeus. Kenjutsu, velocidade do deus do trovão. Kawakaze não estava disposto a desperdiçar a oportunidade. Sua lâmina se tornou o ponto focal do ataque, com a ponta presa na garganta de Madara. Seus movimentos ficaram borrados como um espectro, aparecendo diante de Madara num piscar de olhos. Ele era muito rápido, nem mesmo o Sharingan de Madara conseguiu rastreá-lo. Susanoo! Enquanto a aura avassaladora da morte o pressionava, a mente de Madara se aguçou em um instante. Sem hesitar, ele despejou uma quantidade enorme de chakra. O vigor juvenil que ele havia adquirido momentos antes desapareceu instantaneamente. Quando a lâmina de Kawakaze o atingiu, ele parecia ainda mais velho do que quando se conheceram. Capítulo 450. Rachadura. O som de ossos quebrando ecoou claramente pela caverna escura. A lâmina de Kawakaze parou abruptamente a poucos centímetros do rosto de Madara, bloqueada firmemente por sua foice. Não importava o quanto ele empurrasse, não conseguia avançar mais. Susanoo. Com um único olhar, Kawakaze reconheceu a enorme estrutura esquelética azul à sua frente. Como esperado, mesmo com apenas um Sharingan de 3 Tomoe emprestado, nada conseguiu impedir Madara de ativar sua defesa definitiva. Você é impressionante. Eu te reconheço. Madara olhou para Kawakaze, cujo rosto não tinha nenhuma semelhança com Hashirama, mas um traço de admiração cintilou em sua expressão. A capacidade de ameaçar o Susanoo apenas com esgrima já era prova da força de Kawakaze. Ele não precisava da validação de Madara. A liberação de madeira era apenas uma ferramenta extra em seu arsenal. Não era o que o tornava o chamado Deus Shinobi. Mesmo sem ela, ele estava entre os poucos da elite que estavam no topo do mundo ninja. Enquanto os dois se enfrentavam, o Susanoo continuou a crescer. As costelas que Kawakaze havia cortado começaram a se regenerar, e 4 espadas enormes tomaram forma em suas mãos esqueléticas. No momento em que se solidificaram, Madara não perdeu tempo. Com um único pensamento, Susanoo girou todas as 4 lâminas em direção a Kawakaze em um golpe devastador. A pressão da caverna cheia de chakra fez o ar uivar ao redor dele. Em vez de se esquivar imediatamente, Kawakaze avançou, tentando enfiar sua espada. Mas enquanto seus instintos gritavam perigo, sua pele formigava devido à força opressiva. Ele desapareceu do local. E você me subestimou. A risada de Madara ecoou pela caverna. As 4 lâminas permaneceram suspensas no ar, parando precisamente onde Kawakaze estivera. Eu estava apenas testando. Kawakaze não ofereceu uma resposta direta, mas havia verdade em suas palavras. Conforme ele se teletransportava com o deus voador do trovão, a evolução do Susanoo se acelerava. A parte inferior do corpo e as pernas se formaram rapidamente, e Madara se moveu para ficar em pé sobre sua cabeça. Uma armadura escura envolvia o esqueleto, ficando cada vez maior. Se a caverna não tivesse sido construída para acomodar a estátua demoníaca do caminho exterior, o Susanoo já teria quebrado o teto. O coração de Kawakaze batia forte. Ele esperava que o Madara envelhecido, sem o apoio da estátua demoníaca, ficasse severamente enfraquecido. Mas lá estava ele, levando o Susanoo a um nível que Kawakaze não havia previsto. E ainda estava evoluindo. Se Madara tivesse acesso a Kibi, Kawakaze sabia que testemunharia todo o poder do Susanoo blindado. E Asaka Magatama. Enquanto Kawakaze permaneceu imóvel, Madara não hesitou. Sob seu comando, as mãos do Susanoo transformaram suas lâminas gêmeas em uma dúzia de Magatamas interligados. Sem nem mesmo mirar, os projéteis mortais dispararam para frente. Problemático. Observando as esferas repletas de chakra avançando em sua direção, Kawakaze sentiu o peso da batalha. Se ele se lembrava corretamente, mesmo nos eventos originais, Gaara e Noki tiveram dificuldades para bloquear esse ataque. Ambos usaram alguns dos jutsus defensivos mais fortes, liberação de areia e liberação de terra. Isso significava uma coisa, e Asaka Magatama não era brincadeira. Arte sábia, liberação de madeira, técnica Bi. Kawakaze canalizou uma quantidade enorme de chakra para o chão. Em um instante, 2 enormes escudos de madeira, cada um esculpido com o rosto de um demônio rosnando, irromperam ao lado dele. Bum! Racha! As 2 metades se chocaram, formando uma barreira enorme que o selou lá dentro. Enquanto a saraivada de ataques de Madara caía, ele não parecia particularmente preocupado com o resultado. Em vez disso, ele continuou despejando chakra no Susanoo, tornando seu formato ainda maior. Quando o teto da caverna foi rompido, o Susanoo já havia se expandido além do tamanho de uma montanha. Uma armadura de chakra azul solidificada agora o cobria completamente, cada escama brilhando com detalhes intrincados. O rosto semelhante ao de um Tengu queimava com olhos gêmeos como fornalhas, e um cristal pentagonal transparente incrustado em sua testa abrigava o próprio Madara. Então, com um poderoso tremor, asas irromperam das costas do Susanoo, enormes e blindadas, e suas abas provocaram uma violenta tempestade dentro da caverna.
Estrondo. A explosão de energia enviou ondas de choque pela caverna. No entanto, apesar do ataque implacável, a barreira de madeira de Kavakazi permaneceu intacta. Quando a poeira baixou, o lugar ficou cheio de rachaduras quase irreconhecíveis. As presas se quebraram, deixando um rosto demoníaco semi-destruído, com apenas uma narina intacta. Uma visão miserável, mas serviu ao seu propósito. O ataque de Madara foi completamente anulado. Com um leve empurrão, Kavakazi quebrou a barreira. Quando sua visão clareou, ele viu Susanoo cravar sua espada no teto da caverna, destruindo-o. Pedras caíam em cascata, mas ricocheteavam inofensivamente na armadura do Susanoo. Ele nem se mexeu. Então, com uma única batida poderosa de suas asas, o Susanoo voou em direção ao céu aberto. Faz muito tempo que não vejo o sol. Madara inclinou a cabeça para trás, inalando profundamente. Depois de tanto tempo enterrado, envolto em esquema sem fim, ele se sentia como uma toupeira finalmente aparecendo. O calor do sol era fraco, mas ele se espreguiçou saboreando. Arte sábia, portão do grande deus. Kavakazi emergiu da caverna, formando selos com as mãos. 5 enormes portões Tori, brilhando em vermelho com poder divino, desceram dos céus. Se atacassem, o Susanoo ficaria preso no chão. Oponente diferente, mesmo movimento. Madara deu um sorriso irônico. O Susanoo disparou mais alto no céu enquanto os portões Tori despencavam em sua direção. Com um balanço casual de suas 4 lâminas enormes, ele os cortou sem esforço. Um após o outro, os portões Tori se quebraram. Em poucos instantes, o céu ficou limpo novamente. Gostaria de ver como você se defende disso. Murmurando para si mesmo, Madara ordenou que Susanoo mergulhasse. Com as asas abertas, ele mergulhou em direção a Kavakazi com suas espadas erguidas, pronto para cortá-lo ao meio. Você não vai durar muito mais tempo. Arte sábia, liberação da madeira, verdadeiras milhares de mãos. Kavakazi podia sentir. A força vital de Madara estava diminuindo. Com cada técnica poderosa, ele se aproximava mais da morte. Mandá-lo embora com essa técnica final de liberação de madeira era o mínimo que ele podia fazer. Um colossal Buda de madeira irrompeu do chão. Maior que o Susanoo, ele se elevava acima do campo de batalha. Suas mãos estavam unidas em prece, e inúmeros braços se estendiam atrás dele em camadas de halos. Kavakazi ficou no topo da cabeça do Buda, observando Susanoo avançar. Nunca pensei que você conheceria essa técnica. Madara não tinha certeza se sentia inveja. Apesar de todos esses anos dominando a liberação de madeira, ele nunca aprendeu a verdadeira técnica de milhares de mãos. Mas isso não é tudo. Buda mais transformado. Kavakazi não perdeu mais tempo. Mesmo que ele não se esforçasse ao máximo, Madara não sobreviveria por muito mais tempo. Inúmeros punhos irromperam das costas do Buda, cada um carregando o peso de uma montanha inteira. Ah! Os olhos de Madara se arregalaram em descrença. Seu rugido foi abafado pelo impacto ensurdecedor. Ele viu seu fim. Ele já havia sido derrotado antes, e agora, mais uma vez. O Susanoo mal aguentou alguns socos antes que suas lâminas se quebrassem. Sua armadura rachou sob o bombardeio implacável, e um após o outro, os punhos enormes o reduziram a nada. Com sua defesa final destruída, Madara foi lançado voando, tossindo sangue. Antes mesmo de atingir o chão, Kavakazi percebeu isso. Sua força vital havia desaparecido completamente. O tempo finalmente o alcançou. O deus caído havia perdido sua última batalha. Saltando da cabeça do Buda, Kavakazi caminhou lentamente pela terra destruída. Ele olhou para a figura imóvel à distância, um sentimento complexo agitando-se dentro dele. Uma lenda de sua época, morta por suas próprias mãos. O que ele sentiu? Alívio? Não. Tristeza? Não exatamente. Talvez fosse simplesmente o peso da história se instalando. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.